Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui para continuar nossa série sobre como o computador funciona e hoje eu vou falar de memória RAM, que é um componente muito importante para o desempenho do computador. Quanto mais memória RAM o computador possui, mais rápido ele fica. Eu vou explicar aqui por que isso acontece. Mas para iniciar, para a gente começar, a gente tem que saber, nós precisamos saber que a memória RAM ela é responsável por armazenar os arquivos em execução, aqueles programas que estão abertos aí no seu computador. Tudo que você está vendo na tela do seu computador, do seu celular, está na memória RAM. Por isso que quando você liga o computador sem memória RAM, ele liga, mas não aparece nada na tela, porque está sem memória RAM, certo? Então ele é um componente extremamente importante. Ele armazena os arquivos e programas que estão sendo executados. E pouca memória RAM, quando o computador tem pouca memória RAM, ele fica mais lento. E por que isso acontece? Principalmente no Windows, né? O sistema operacional ele precisa lidar com a ausência de memória RAM. Ausência não, né? Com a pouca quantidade de memória RAM, porque se ele não conseguir lidar com isso, o computador simplesmente vai travar, ele vai parar de funcionar. Então é necessário um arquivo de paginação, um arquivo de memória swap ou memória virtual, que o sistema operacional ele cria no HD, no disco rígido, um arquivo especial ou uma partição especial para auxiliar a memória RAM caso ela esteja escassa. E essa memória virtual ela é criada no HD, que é muito mais lento do que a memória RAM. Então é por isso que o computador, quando tem pouca memória RAM, ele fica mais lento, porque ele utiliza um espaço no HD para compensar essa ausência de memória RAM. Ele aumenta a memória RAM usando o espaço do HD. Como o HD é mais lento, o sistema fica mais lento. Outra coisa importante na memória RAM, da memória RAM, uma característica dela, é que ela é volátil. O que é volátil? Ela apaga as informações quando você reinicia o computador ou quando você desliga ele. Por isso que toda vez que você tem que ligar o computador, é necessário carregar tudo novamente, né? E as memórias RAM elas têm um chip mais simples. Ela é formada por uma repetição de uma estrutura de um par de transistor e um capacitor. Mas o que é, na verdade, o transistor? O transistor é um componente, né? Como eu disse no vídeo anterior sobre processadores, ele é um componente eletrônico que funciona como um chaveamento. E ele é capaz de armazenar 1 bit por vez. E o capacitor, ele consegue armazenar essa informação por um determinado tempo. E aí vamos pegar um exemplo aqui, ó, um pente de memória RAM de 1 GB, por exemplo, ele é composto por 8 chips. E cada um com um total de 1024 bits. 1024 megabits. Para quem não sabe o que eu estou falando, assista os vídeos anteriores aí. E cada chip desse equivale a 1024 milhões de transistores, né? Cada pente de memória tem 1024 milhões de transistores. Um processador AMD da mesma época, do pente de 1 GB de memória, um Atom X2 64, né? Um Atom 64 X2
tem 233 milhões de transistores e custa mais caro que um pente de memória RAM. Então uma memória RAM ela é bem mais barata, levando em consideração a quantidade de transistores que ela tem. E aí nós temos dois tipos básicos de memória RAM, que é a memória SDR e memória DDR. A memória SDR, que é a mais antiga, ela realiza uma leitura por ciclo, né? Por que ela armazena a informação, né? Ela armazena por causa do capacitor e ela precisa ser atualizada constantemente para não perder essa informação. E a memória SDR ela armazena, ela realiza uma leitura por ciclo. A DDR 2 leituras por ciclo, DDR2 4 leituras por ciclo e assim sucessivamente, né? Quanto mais moderna a memória RAM, mais ciclos ela consegue realizar de leituras, o que faz ela ficar mais rápida. E esse ciclo ele é constante, porque se esse ciclo de leitura parar, o capacitor descarrega e aí a informação é perdida. Então a memória RAM ela precisa ser constantemente atualizada, porém ela é mais lenta que o processador. E aí, para essa informação chegar rapidamente ao processador, é necessário aí um auxílio, que é conhecido como memória cache, que ela está presente no processador. Ela veio para atenuar a diferença de velocidade entre processador e memória RAM. Nós temos dois tipos de cache. O cache L1, que ele trabalha próximo à frequência do processador, porém precisa de alguns ciclos de clock para a informação chegar ao processador. Precisa de alguns ciclos de leitura, né? E quanto mais rápido esse cache L1, mais espaço ele ocupa no processador. E temos o cache L2, que ele é mais lento em termos de tempo de acesso e largura de banda, porém mais simples e pode ser usado em maior quantidade. Eu trouxe aqui para vocês verem um pente de memória RAM de 2 GB DDR2. Beleza, esse aqui tem 8 chips de memória aqui. É aquela repetição que eu havia falado aí um pouco antes. Esse aqui é um chip de memória DDR2 e temos aqui um chip de memória DDR3 para notebook. Esse aqui tem 16 chips. Temos aqui 8 aqui e mais 8 desse lado. Esse aqui é 4 GB e esse aqui é 2 GB. 4 GB, 2 GB para notebook, para computador de mesa. Deixa eu ver aqui, tem mais uma memória aqui, ó. Outra de 2. Tem várias memórias aqui. Beleza? Então é isso aí, pessoal. É apenas isso que eu quis falar. Espero que tenham gostado. E vamos nos ver no próximo episódio, no próximo vídeo. Valeu e falou!